Olá, eu sou Victor Faverin, editor do site do projeto Soja Brasil. Neste terceiro episódio da nova temporada de podcasts, vamos fazer um exercício de futurologia. A intenção é descobrir quais podem ser as tecnologias que estarão à disposição de você, produtor, na safra 2033-34. Isso mesmo, daqui a 10 anos. Para isso, vamos conversar com o gerente de marketing regional da Yara, o Roberto Rodrigues. Nos últimos tempos, a empresa foi uma das que mais lançou soluções agrícolas em todo o mundo. Portanto, conhece as necessidades do mercado de agora e, por que não, do futuro. Então, Roberto, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Victor, a oportunidade de estar falando um pouco das tecnologias e do futuro um pouco do agronegócio, né? Para onde que o agronegócio aí tende aí nos próximos anos. Bacana, Roberto, exatamente. E para entender onde a gente pode ir, é importante mostrar de onde viemos. Então eu queria que você me dissesse quais foram as principais dificuldades das empresas de soluções agrícolas na última década para ajudar o Brasil a se transformar no líder mundial em produção e exportação de soja. Então, um dos principais fatores, né, que a agroindústria, né, que as indústrias defensivas enfrentaram, né, nos últimos anos, né, foi entender, né, o cenário brasileiro em relação à particularidade desse clima tropical, né, que o Brasil, em algumas regiões, aí produz 2, 3 safras, né, de diferentes culturas, e sofre muita pressão, né, de doenças, pragas, plantas daninhas também. E é importante, né, essas empresas, né, cada vez mais capacitarem, investir em pesquisa, desenvolvimento para buscar produtos mais modernos, produtos mais seletivos ao meio ambiente. Então, o grande desafio foi aumentar a produtividade, com cuidado ambiental também, com uma pegada sustentável, né, de ajudar o produtor a produzir mais, melhor, com as condições adversas, com as particularidades, né, em relação ao clima, em relação aos fatores aí de pragas, doenças, e ajudar o produtor aí nesse desafio de produtividade, né, e sempre linkando também com as, né, novas tecnologias, né. Um ponto importante, né, nos últimos anos, nas décadas, foram lançadas diferentes tecnologias, como soja resistente a glifosato, por exemplo, soja resistência à lagarta. Então, entender essas tecnologias e como essas tecnologias também podem agregar no manejo do produtor, né? Sempre buscando aumentar a produtividade da lavoura e também aumentando a rentabilidade. E, principalmente, sem destruir o meio ambiente, né? Com a preservação ambiental, né? Produzir mais na mesma área sem precisar desmatar para aumentar essa produtividade, né? E o Brasil é um exemplo nisso. O Brasil é um país aí que tem a legislação ambiental mais rígida do mundo e vem aumentando a produtividade, fazendo certo, né? Sem precisar desmatar. Bacana. Pegando o link nessa sua resposta, Roberto, um dos grandes desafios da pesquisa é aumentar a produtividade da soja, sem com isso comprometer a qualidade do grão, né? Esse problema ele está mais nas mãos da biotecnologia, mas você acredita que agroquímicos e biológicos eles podem auxiliar na manutenção e até no aumento dos teores de óleo e proteína do grão de soja? Com certeza. Um dos fatores que eu acredito nisso, e o mercado também, é que nos últimos anos, né, a pesquisa, principalmente no lançamento de novas moléculas, novos produtos, é uma pesquisa bastante rígida. E esses produtos novos que estão sendo lançados no mercado são produtos mais modernos, produtos mais seletivos ao meio ambiente, que têm o mesmo controle, no passado até melhor, né, o efeito para controlar pragas, doenças, e sem uma agressão ao meio ambiente. Então são produtos mais seletivos, produtos mais modernos, que vão ajudar o produtor a produzir mais e melhor. E a importância também dos produtos biológicos. A gente sempre comenta, né, a Yara tem um segmento de produtos biológicos e tem um segmento de produtos químicos, um não compete com o outro. Ambos somam força, né, essa sinergia dos produtos biológicos que estão sendo lançados, nematicidas, lagarticidas, fungicidas, junto com os produtos químicos, vai dar mais opções e mais segurança ao produtor controlar melhor as intempéries que causam danos, pragas, doenças, plantas daninhas, fazendo um bom controle e com
com uma pegada mais ambiental, né? Então, essa sinergia desses produtos vão ajudar a produtividade, vão aumentar o nível de óleo, de proteína da soja e de outras culturas também. Então, essa sinergia de produtos biológicos e os produtos químicos cada vez mais modernos, mais seletivos, uma formulação também diferenciada, vai ajudar o produtor nesse sentido. E a Yara é um exemplo, né? Nos últimos anos, foi a empresa que mais lançou produtos. Pensando para frente também tem várias novidades vindo, e muito por essa essência da Yara japonesa também. Grande parte das moléculas novas que estão sendo lançadas são de empresas lançadas e desenvolvidas, são de empresas japonesas. E a Yara tem 7 acionistas japoneses que ajudam nessa ligação, da tecnologia, da qualidade japonesa com o mercado brasileiro de defensivos. Certo. E como você citou os detratores da soja, eu queria saber quais as doenças e pragas que mais ganharam expressão na cultura nos últimos anos e quais outras podem prosperar daqui para frente, na sua opinião. Uhum. Começando como doenças, né, o grande problema sempre foi a ferrugem, né? Hoje é o principal alvo, né? Ainda é o principal ponto de atenção do produtor. Em diversas regiões, a intensidade dela varia de acordo com a condição climática, de acordo com o ano também, mas é uma doença muito importante, tem uma expressão muito grande em todo o cenário nacional. Mas a gente tem doenças também como septoriose, mancha-alvo, principalmente falando do cerrado, que vem ganhando força nos últimos anos. Então, a ferrugem é o principal problema ainda, mas novas doenças que estão tendo uma expressão maior, como mancha-alvo, septoriose, antracnose, elas vão ganhando atenção do produtor em relação à tomada de decisão. Aí, pensando numa região específica da BR-163, nos últimos anos o produtor vem sofrendo com a anomalia da vagem, que é uma doença nova, e também com o quebramento de haste, né? São novas doenças que elas estão, nesse momento, ainda concentradas na região, principalmente da BR-163. A gente está tendo relatos em algumas outras regiões aí paralelas do Mato Grosso, mas um ponto de atenção aí em relação à doença. E pensando em pragas, né, principalmente na cultura da soja, a tecnologia ajudou bastante em relação a lagartas, diminuiu a quantidade, a pressão de lagartas, né, principalmente pela tecnologia BT, a soja intacta, mas a gente sabe que tem cenário de tolerância, cenário de resistência, então é um ponto de atenção ainda, mas hoje a principal praga na cultura da soja são os percevejos aí que a média de aplicação são 3 aplicações, então é o cenário que ele está espalhado em todo o território nacional. Sementeiros, por exemplo, chegam a fazer até 7 aplicações por percevejo, que é o principal alvo hoje na cultura da soja. Então, é uma praga importante que tem tido uma atenção especial aí. E em algumas regiões a gente tem visto uma pressão de cascudinho, pressão de acro, mas percevejo é a principal praga ainda na cultura da soja, né? Quando a gente vai para o cenário de plantas daninhas, isso varia de acordo com o território, né? Na região sul tem uma forte pressão de buva, já no Mato Grosso, na região do Cerrado, capim de galinha, pé de galinha está sendo um grande problema. Algumas áreas também a buva chegando, vassourinha de botão. Então é um pouco mais mesclado, né? Em relação à região que a soja aí tá plantada e instalada. Perfeito, Roberto. E a gente sabe bem que o clima influencia muito na incidência de doenças, né? E em um cenário em que as altas temperaturas elas serão cada vez mais comuns, eu queria saber de você como as empresas de soluções agrícolas devem agir para combater as doenças e pragas que mais tendem a afetar a produtividade da soja daqui para frente. É um ponto importante, a gente está vendo um cenário de El Niño, né? A gente está sofrendo com temperaturas extremas, né, nos últimos dias, aí, nos últimos meses também, então é um ponto de atenção. Um cenário de seca também, né, você pega na região do Cerrado, algumas regiões aí sendo replantadas, 26, 30 dias sem chover, e em contrapartida na região sul, uma chuva em excesso, né, então o Brasil é um país continental e a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, né, então tem várias particularidades, então o produtor precisa estar atento. E até no cenário de seca, né, falando um pouco mais aí ligado ao cerrado, né, é o cenário que a gente está vivendo, é importante, né, o produtor investir em soluções de tecnologia. Então, o tratamento de semente é importante para ajudar aquela soja a expressar o máximo vigor, o máximo de germinação que é intrínseco com aquela semente. Então, no caso da Yara, a gente tem certeza que é o TS On Farm mais vendido do Brasil,
que vai controlar todas as doenças iniciais, mais nematóide. A gente tem o Convence também, que é nosso inseticida, que vai controlar pragas iniciais. Então, é o pontapé inicial que o produtor dá aí para ajudar a soja a superar condições adversas. E o manejo, né? Manejo com bons produtos que não causam dano e façam um bom controle da praga, da planta daninha e daquela doença que está instalada na lavoura, né? A gente sempre prega dentro da Errara fazer um manejo preventivo e sempre tá atento ao cenário da região, né? Sempre estar presente no campo, vendo qual que é a particularidade, porque o mesmo produtor, ele tem cenários diferentes dentro da fazenda. Então é importante entender aquele talhão, aquela cultura, época de plantio, variedade, para adotar as principais tecnologias para ajudar o produtor a superar aí essas condições adversas de temperatura, de clima, excesso de chuva, falta de chuva, temperaturas elevadas, para fazer que a soja produza o máximo possível. Perfeito. E chegando bem no foco do nosso assunto aqui, Roberto, eu queria saber de que forma a Errara estuda novas moléculas para o lançamento dos produtos que estarão nas lavouras de soja do futuro e como a empresa determina os alvos. Muito importante essa pergunta. Eu comentei, né? A Errara é uma empresa brasileira de capital japonês. São 7 acionistas japoneses e desses 7, 5 produzem moléculas químicas. O principal ponto é entender a necessidade do produtor. A gente tem uma forte ligação com o Japão, com empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. A gente recebe visitas aí praticamente mensais. A gente tem 3 centros de pesquisa também e uma equipe, né, os ATVs, bastante presente no campo. Então, a gente busca, né, entender a necessidade do produtor para ajudar nesses lançamentos. Uma molécula, ela leva praticamente 10 anos aí para até ser descoberta essa molécula, né, ser criada essa molécula até o lançamento, é 10 anos. Então, é um investimento muito forte em pesquisa e desenvolvimento. Então, a Errara faz todo esse processo, né, entende o processo de necessidade do produtor, quais são as dores do produtor em relação a pragas, doenças, e junto com a tecnologia japonesa, com a qualidade japonesa, a gente começa a desenvolver esses produtos, e esses produtos até o lançamento, eles são testados internamente, testados em instituições de pesquisa, são submetidos a intensa fiscalização através do Ministério da Agricultura, para poder ser lançado e ter um produto que vai ajudar o produtor nesse incremento de produtividade, né, ajudando a controlar os males da sua lavoura. E a gente sempre fala, né, que para a gente conseguir esse lançamento, esse aperfeiçoamento das moléculas, a gente precisa entender aí o cenário produtivo brasileiro, né? Então, é importante sempre estar junto com o produtor e entendendo a sua necessidade. E só para finalizar a resposta, né, a Errara foi a empresa que mais lançou produtos porque ela está junto com o produtor. Ela lançou 22 produtos nos últimos 2 anos. A gente tem vários outros produtos que vão ser lançados, principalmente pensando na cultura da soja, que é a cultura mais representativa hoje do Brasil, com o intuito aí de agregar na produtividade. Perfeito. E Roberto, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, me diz como você acredita que será a safra 2033-2034, ou seja, daqui a 10 anos, e quais os principais desafios que o produtor de soja de hoje terá no futuro? A minha visão, né, o cenário de clima, de condição, é impossível a gente saber. O que a gente precisa passar, né, a mensagem que a gente gostaria que a nossa expectativa, né, como empresa, como engenheiros agrônomos, é que o produtor esteja mais capacitado, mais preparado para ter uma boa produtividade. E a melhor forma disso acontecer é investir em tecnologia, investir em produtos de qualidade, produtos que vão dar uma segurança em relação à produção, uma segurança em relação à alimentação, né? O Brasil hoje, a gente falava no Brasil será o futuro, o celeiro do mundo. Hoje o Brasil é o celeiro do mundo, né? Em relação à produtividade, em relação à tecnologia, em relação ao investimento. Então, o que eu acho, né? O produtor ele vai estar preparado, cada vez mais preparado, porque ele vai ter acesso a diferentes tecnologias, diferentes informações. Ele precisa conhecer essas tecnologias e como essa tecnologia pode ser utilizada na sua lavoura para ajudar no incremento, no aumento da produtividade e, consequentemente, na sua rentabilidade. Perfeito. Roberto, a gente agradece muito pela sua disponibilidade e eu já deixo o convite para futuras participações.
Não, eu que agradeço, conte bastante com a Errara, com o nosso apoio, e a gente sempre vai estar disponível aí para falar do agro e levar informação aí para o produtor rural brasileiro. Maravilha. Finalizamos mais um episódio do podcast Soja Brasil. Mês que vem falaremos de mercado com 2 especialistas no tema. Até lá!